Marcos capítulo 9. Só um pouquinho de retorno, um pouquinho só. Marcos 9, 28 em diante. 28 e 29. Marcos 9, 28 e 29 diz assim. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Verso 29. E respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Repita comigo: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Amém. Amados irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre essa arma poderosíssima que muitos têm deixado de usar, mas que a partir de hoje a igreja vai voltar a usar, que é o poder do jejum. O texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus teve que intervir na vida de um jovem possesso que caía na água e caía no fogo, lembra disso? E os apóstolos tentaram expulsar, mas não conseguiram. E Jesus expulsou com facilidade. E os apóstolos ficaram preocupados. Por quê? Porque certamente eles já estavam expulsando demônios. Então, para eles, aquilo parecia normal. Mas agora eles se deparam diante de uma situação em que eles não conseguem avançar. Eles tentam, eles lutam, mas não acontece nada. De repente, Jesus chega, dá uma palavra e o jovem é liberto. Eles disseram: peraí, tem alguma coisa que nós não temos. Mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse: essa casta. Jesus estava falando sobre outro nível de demônios. Essa casta só sai com jejum e oração. Agora a minha pergunta para você é: quantos aqui estão vencendo, avançando, mas de repente você entra numa guerra, num nível de guerra, de batalha espiritual, e você percebe que dali você não consegue passar. Você só vai conseguir passar isso através do jejum. Então tem guerras, tem situações que só serão vencidas através do jejum. Certamente o Espírito Santo está te mostrando alguma coisa aí que você precisa jejuar por isso. Ou que você precisa voltar a jejuar por isso. Primeiro, o que é o jejum bíblico? O jejum é se abster de um ou de algum determinado alimento por um período determinado de tempo que você escolhe anteriormente, com um propósito específico. Dobre atenção, irmãos. Olhe para mim. Repita comigo: jejum é abster-se de um tipo de alimento ou mais por um determinado período de tempo para um propósito
específico. Exemplo. Você precisa tomar uma decisão importante. A Bíblia diz que Neemias precisava tomar uma posição importante. Qual era a posição? Ele precisava abrir mão do seu cargo, falar com o rei, e ele ia reconstruir os muros. Então a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e proclamou um jejum. E nesse jejum Deus deu as estratégias para ele. Deus convenceu o rei que o enviou para Jerusalém para a reconstrução dos muros. Quantas vezes nós quebramos a cara porque tomamos decisões precipitadas sem jejuar antes e sem orar antes. Então, como é um jejum? Por exemplo, o jejum pode ser feito de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, ou esse jejum pode ser parcial, 12 horas. Esse jejum pode ser se abster, por exemplo, de alimento sólido e tomar só água, ou pode ser de água e de comida. Esse jejum de água e comida é um jejum total. Um jejum onde você mantém a água é o chamado jejum parcial. Tá? Então, o que eu recomendo você fazer? Se você ainda não tem o hábito de fazer jejum grande, comece com jejum parcial. O que é um jejum parcial? Por exemplo, você tem que tomar uma decisão séria, ou você quer fazer um jejum para que Deus abra uma porta, ou você quer fazer um jejum para que Deus transforme seu esposo, ou para que Deus toque seu filho, ou o principal, que é matar a nossa carne, que eu já vou falar sobre isso. Então você pode dizer, como que se abre um jejum? Senhor, eu estou começando um jejum hoje, por exemplo, a partir da meia-noite até meia-noite do outro dia, ou até meio-dia do outro dia, ou até 6 da tarde, correto? Então, e eu vou tirar toda a comida, só vou beber água. Então não vou beber suco, não vou beber café, ou você pode tomar líquido e cortar o alimento. Isso vai fazer efeito na sua vida de uma forma tremenda. Se você ainda não está acostumado a fazer jejum, comece com um jejum de pelo menos 12 horas. Agora, tem muito jejum fake. O camarada diz, ele vai dormir da meia-noite até as 10 da manhã. Aí ele fala, eu jejuei hoje até meio-dia. Mentira, irmão. Isso não é jejum. O jejum é, você abre mão, tem que ter um sacrifício, correto? Tem que ter um esforço, ok? Então, o jejum tem que ter um sacrifício, tem que ter um esforço. Se eu acordo às 8 da manhã, Senhor, eu vou estar em jejum até às 8 da noite. Isso é um jejum. Amém? E isso é um jejumzinho. Um jejumzinho. Comece. A igreja primitiva tinha o hábito de jejuar 2 vezes, pelo menos, na semana. Toda quarta e toda sexta-feira. Eles jejuavam. Toda quarta e toda sexta-feira. Agora escute. O que é o jejum? Jejum é ter fome de Deus. Quando eu abro um jejum, eu estou dizendo para Deus que eu tenho mais desejo dele, eu tenho mais fome dele do que das coisas terrenas. Porque nós somos 3.
Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, a nossa carne, o que ele quer? Comida, bebida, lazer, briga, sexo. Tudo isso a nossa carne quer. Descanso. O nosso espírito sempre vai buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Quando você faz jejum, você mata a sua carne, você enfraquece a sua carne e você fortalece o seu espírito. Então eu vou te pegar agora aqui, quer ver? Por exemplo, às vezes você está vindo na igreja, você está buscando a Deus, mas você ainda não consegue ter domínio próprio. Lá no trânsito você, às vezes acontece uma coisa, você xinga, você briga, você joga uma coisa. Você não consegue manter o seu impulso. Você não consegue controlar. Ou então, você tem desejos carnais que você não consegue controlar. Por exemplo, você não consegue vencer, por exemplo, a pornografia. Ou você não consegue vencer a sua irritabilidade. Ou você não consegue deixar de falar mal. Ou você não consegue... Enfim, são muitas coisas que vem, que você vê que a sua carne, você luta, você consegue por um tempo, mas daqui a pouco aquilo volta com tudo. Isso só será vencido através do jejum. Você vai ter que enfrentar a sua carne. E quando você enfrentar a sua carne, presta atenção. Quando você começa um jejum, sabe o que vai acontecer? Primeira coisa, vai começar a te dar dor de cabeça. Porque é a sua carne lutando e falando para você: eu não quero isso não. Eu não quero isso. Vai comer. Outra coisa, você vai ficar irritado. Irritado. Qualquer coisa te deixa injuriado. Você vai ficar sensível. Por quê? Porque é a tua carne gritando. Resista. Resista. Comece a ter hábito. Depois que você... Por que a Bíblia fala, por exemplo, o jejum de Daniel, 21 dias? Isso é confirmado. Se você fizer algo por 21 dias, aquilo passa a se tornar hábito. Então, coloque uma meta diante de Deus de fazer jejum toda semana, por 21 dias. Você vai ver como isso vai mudar na sua história. Agora, por um lado, a sua carne vai gritar. Vai dar dor de cabeça, vai dar fome, vai dar irritabilidade. Mas por outro lado, isso vai deixar o seu espírito sensível. E qual é o significado disso? Sabe aquela decisão que às vezes você diz assim: meu Deus, eu preciso de uma direção de Deus. Quantos aqui às vezes se colocam e você não sabe, você fica ansioso? Meu Deus, e se eu fizer errado? Quando você está de jejum, essa decisão é tão simples, é tão clara, é tão direta. Por quê? Porque é como que se abrisse o canal do Espírito. E a sua carne, ela passa a ter menos opinião. Então o jejum, ele te liga no céu. Ele te liga com as coisas de Deus. Agora, presta atenção. O jejum abre os seus ouvidos espirituais.
O jejum abre os seus olhos espirituais. Me explica, apóstolo. Você vê que tem alguma coisa acontecendo com o seu esposo. Você vê que tem alguma coisa acontecendo com o seu filho, mas você não sabe discernir. Você vê que está acontecendo alguma coisa no seu negócio. Você vê que está acontecendo alguma coisa nas tuas finanças, mas você não consegue discernir. Quando você está de jejum, o Senhor vai te mostrar assim, ó. É isso aqui, ó. Tira isso que a coisa anda. Tira fulano da sua vida que a coisa anda. Tira Bertrand da tua empresa que a coisa anda. Faz isso aqui, essa transformação, e você começa a enxergar o que antes você não conseguia enxergar. Outra coisa, o jejum, ele vai aumentar a sua autoridade espiritual. Porque tem demônio, irmãos, que você vai, expulsa, repreende, e ele vai embora. Mas tem demônio que ele fica ali, te desgastando. Ó, Jesus, 40 dias de jejum. Agora você imagina, se Jesus, o Filho de Deus, teve que jejuar, imagine eu e você. Jesus, 40 dias de jejum, o inimigo foi lá para tentar ele. Você lembra? Mateus 4, ok? Jesus vence ele com a palavra. E você vê que o diabo não desistiu, não. O diabo veio com a Bíblia. Está escrito. Está escrito. E Jesus, mais Bíblia do que o diabo. Mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Enfim, Satanás tomou uma surra de Bíblia. Jesus deu um pau no diabo em Deuteronômio, que era o principal livro que Jesus mais citou. Deuteronômio. Escute. O texto diz o seguinte: então o diabo saiu buscando uma nova oportunidade para que ele pudesse voltar. Ele não desistiu. Ele saiu, mas não desistiu. Isso já aconteceu com você? Por exemplo, Deus vai e te cura de uma enfermidade. Mas daqui a pouco, você vê que ela volta. Tentando dizer para você, ó. Você venceu uma área na sua vida. Daqui a pouco aquilo retorna. Então, quando você está de jejum, você ganha autoridade para identificar o mal e para expulsar esse mal no nome de Jesus. É uma coisa extraordinária. Vou te dar 2 exemplos. Quando eu comecei a jejuar, eu tinha 14 anos. E tinha um culto de quinta-feira à tarde da libertação. E era onde nós, irmão Kleber, que não éramos ungidos, né? Não era nada. Eu era só um jovem da igreja. Os jovens todos, prestem atenção aqui. Era só um jovem da igreja. Mas de quinta, como não tinha obreiro, a gente tinha oportunidade para ajudar o pastor. Eu entregava as pastinhas, orava pelos enfermos. E eu comecei a jejuar. Presta atenção nisso. Eu comecei a jejuar. O que acontecia? Nessa quinta-feira veio uma mulher para pedir oração. Eu estava num jejum de 24 horas sem comer nada. Quando essa mulher veio pedir oração, eu sempre pergunto, por que você quer oração? Qual área? E ela me falou, irmãos, quando eu fui levantar a mão, pastor Oliveira, eu fui levantar a mão para orar por ela. Não deu tempo de eu encostar a mão na cabeça dela. Quando eu levantei, ela gritou
o grito endemoniada, caiu por cima da cadeira, que é essa cadeira branca de plástico, quebrou a cadeira e levantou liberta. Qual é a lição aqui? Diga assim: quando eu jejuo, a mão de Deus chega primeiro que a minha. Quem está entendendo isso? Eu fui pôr a mão nela. Eu não consegui encostar a mão nela. Tinha 13 pastores na igreja, 13. Só que a maioria deles eram empresários, trabalhava normal e tal. Deus tinha me chamado para ficar 100% na obra. Minha obrigação era viver de jejum e oração, e era o que eu fazia. E eu estava num jejum de 21 dias. Eu fiz 3 dias direto, 3 dias, e depois eu comecei os outros dias 24 horas por dia. Então eu comia 24 horas, ficava sem comer nada, comia de novo 24 horas, comia de novo durante 21 dias. Quando foi lá para o 10º dia, o pastor chama para a gente orar na frente. Todos os pastores, igual eu faço aqui, e faz aquela fila de oração. Presta atenção. Sabe o que começou a acontecer? Todas as pessoas ao qual eu orava voltavam na outra semana com um testemunho. Tinha pastor que ficava enciumado, porque quando chegava na hora da fila, tinha gente que já não queria ir nos outros, queria vir aqui, porque aqui tinha testemunho. Escute. Então, eu fiz uma oração. Uma criança. Terminou o culto, ela veio com a mãe. E a mãe veio me contar. Enquanto eu orava, a criança chamou a mãe e disse: mãe, enquanto esse moço orava, eu vi uma nuvem que envolveu todo aquele altar. E uma escada, que desciam os homens de branco assim e subia e descia enquanto ele orava. Ninguém sabia que eu estava de jejum. Diga assim: o jejum faz os céus se abrirem e faz as pessoas verem em mim os céus e o reino de Deus. Aí depois ela cutucou a mãe e disse: mãe, você não está vendo? Ela disse: vendo o quê, filha? Vendo o quê? Mãe, você não está vendo? Não, olha a camisa dele, mãe. Não tem nada, é uma camisa amarela. Ela falou: mãe, está toda brilhando. O que eu aprendo aqui? Quando eu jejuo, Deus me reveste com um manto de poder e um manto de autoridade. Eu lembro quando eu estava nesses tipos de jejum pesados. Tinha dia que eu estava no carro e Deus falava assim para mim: está prestando atenção aí todos os jovens? Eu vejo vocês de cabeça baixa, eu fico preocupado. Tinha dia que eu estava no carro assim, Deus falava assim para mim: entra nessa rua direita, segunda à esquerda, na casa tal, número tal. Entra lá. Tem um crente lá que estava orando sobre isso, isso e isso. E a resposta é essa, essa e essa. E eu entrava naquele lugar e o crente começava a chorar. E eu também começava a chorar. Porque coisas extraordinárias começam a acontecer. Em outras palavras, o jejum vai dar a você a ousadia que você não tem. A ousadia. Ousadia. A igreja de hoje precisa de autoridade. A igreja de hoje precisa de ousadia. Diga comigo: o jejum
pode salvar um povo, ou pode salvar toda a minha família. A Bíblia diz que existia uma guerra preparada para destruir todos os israelitas. Amã tinha preparado tudo. E Mardoqueu dá uma direção para Ester e diz: jejua por nós. E ela jejua por 3 dias pelo seu povo. Irmãos, às vezes a gente vem para a igreja, a gente critica o irmão, a gente critica o louvor, a gente acha que o som está alto, que o louvor não está bom, que o pastor está passando do horário, que as crianças estão fazendo barulho, que isso, que aquilo. Qual foi a última vez que você jejuou pelo seu povo, pela sua igreja? Por crescimento, por recursos. Ester jejuou por 3 dias. 3 dias. 3 dias. E ela foi falar com o rei Assuero. Se o rei estendesse o cetro para ela, ela recebia o favor do rei e ela podia pedir o que ela quisesse. Mas ela podia até ser morta. Ou o rei podia fechar as portas e nunca mais abrir para ela. O jejum traz o favor de Deus. Então tem decisão, tem coisa que você vai fazer que você tem que estar em jejum. Porque o jejum vai trazer o favor de Deus. Quando ela chega diante do rei, o rei estende o cetro e o favor é dado. E ele diz: o que é que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. E ela disse: amanhã. Marca um jantar, chama todo mundo. Você conhece a história? Deus, levanta a tua mão que eu quero profetizar na sua vida. Deus vai mudar situações impossíveis através do teu jejum. Deus vai salvar pessoas dessa nação e da sua família através do seu jejum. Deus te trouxe aqui hoje para te armar. Deus está colocando uma bazuca, uma metralhadora espiritual na tua mão. Para você que está cansado de viver na guerra e perder ou não ver o rompimento. É a hora de você romper. É tudo ou tudo. É tudo para Deus ou nada. Eu profetizo que pessoas serão salvas através do teu jejum. Eu via uma senhora, todo dia, ela caía no chão endemoniada. Um dia me deu uma revolta, que o diabo manifestou e deu uma rasteira nela assim, ó. Parecia que alguém tinha passado a mão assim, fap, e ela caiu com a cabeça no chão. Caiu com a cabeça no chão. Ele está bem, o moço? Não está bem, né? Olha lá, irmãos. Aleluia. Todo mal que está na tua vida, eu expulso agora no nome de Jesus. Tem sofrido muito com ele, né? O que tem passado? Hã? Muita coisa. Que área? Hoje eu repreendo esse espírito imundo. E eu declaro a libertação desse moço. Todo espírito que atormenta ele. Todo espírito seja queimado agora, Satanás. Descruza a mão dele e põe a mão para trás, em nome de Jesus. Vamos, demônio. Em nome de Jesus. Todo espírito que atormenta esse moço, todo espírito que amarra esse jovem, todo espírito que acorrenta e amarra a mente, a saúde, que está destruindo essa família, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, sai! Queima! Em nome de Jesus. Igreja do Senhor, diga assim, em nome de Jesus. Como igreja de Deus, eu declaro todo demônio que amarra esse rapaz,
que amarra essa família. Sai agora. Em nome de Jesus. Sai. Olha para mim, filho. Deus vai libertar esse moço, ele vai voltar ao normal. Eu orei por um rapaz que estava assim. Só que estava muito pior, não andava, não se movia, não podia trabalhar mais. Quando eu fui em Lusiana, e Deus libertou. Hoje ele trabalha, sobe, desce, faz, acontece. E Deus está libertando a mente desse rapaz. Em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Escute isso aqui. Eu estava orando. Isso é tremendo, porque... Isso é tremendo. Eu me lembro de um caso de uma moça que vinha na nossa igreja. Irmão, vocês não têm noção do que era aquela moça. Ela vinha carregada, o rosto endemoniado, e era uma guerra. Todo culto eu rolava no chão para expulsar o demônio daquela moça. E quem olhava dizia, essa mulher não tem jeito. O diabo era tão sujo na vida dela que fazia ela babar, ela cuspia na minha cara. Mas eu não desisti dela. Eu já ia com a toalha. Quando ela abria a boca, eu enfiava a toalha na boca dela. Ela vai cuspir em outro, Satanás, que não. Irmãos, ela estava totalmente mongoloide. E parecia que a gente orava e nada acontecia. Um dia, aquela moça entrou na igreja, completamente curada, completamente liberta, completamente restaurada. Antes de vir para os Estados Unidos, nós ungimos lá em São Caetano, o pastor Irinaldo lembra. Ele não viu a libertação, mas viu a moça contar o testemunho, a Keren lembra. Uma irmã que chegava na igreja, pele e osso, não enxergava, não falava, não andava, não ouvia. Chegou a pesar 25 quilos. Pele e osso. Quando trouxeram ela no altar, parecia um zumbi. Quando nós oramos por ela, Deus revelou que era uma obra de bruxaria. E ela vomitou umas coisas verdes. Deus falou, manda ela pegar todos os remédios e jogar fora. Irmão, quando ela ganhava os remédios do governo, quando ela trouxe os remédios na igreja, encheu o altar assim. Imagina esse altar cheio de caixa de remédio. Nós expulsamos aquele mal da vida dela. Antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, eu ungi ela missionária. Pesando, sei lá, uns 70 quilos. Pregadora do evangelho. Casada. Andando, falando, ouvindo. Irmãos, Deus está querendo levantar uma igreja de jejum e oração. Uma igreja que guerreia por alguém. Que está disposta a pagar o preço por alguém. Eu lembro que aquela senhora caía endemoniada todo dia. Um dia o diabo rodou ela assim. Ela caiu, bateu a cabeça, sangrou. Eu abri um jejum por ela. E eu falei, agora essa mulher vai ser liberta. O que o senhor está dizendo, apóstolo? Eu estou falando de alguém aqui hoje que vai se revoltar contra o inferno. Eu não sei se é uma porta que tem que abrir para você. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica muito passivo. Ai, Deus falou que vai abrir, eu estou aqui. Da onde, cara? Que igreja que você é? Da onde que você aprendeu isso, irmão? Você não lê a Bíblia, não? Você não entende que o reino de Deus tem que ser tomado à força, não? Você está achando que aqui é o quê? Reino encantado da Barbie? Você está maluco, meu irmão? Tua vida está uma desgraça, está tudo virado do avesso. Você não prospera, uma vida miserável. E você fica... Ô, meu irmão, se levanta, jejua, ora, batalha, guerreia. Apóstolo, meu marido não faz. Faz você. Guerreia você.
Deus está querendo transformar a tua história, você não está entendendo? Eu entrei num propósito por aquela mulher. 21 dias, quando chegou no 12º dia, num culto de terça-feira, todo culto eu sentava atrás dela e ficava só intercedendo por ela. Tem coisa que vai acontecer do dia para a noite, tem coisa que demora. Não desista. E eu ali orando por ela, atrás dela. Enquanto o pastor estava pregando, o diabo manifestou sem ninguém falar nada. No meio da pregação, levantou. Nós agarramos ela, levamos para a salinha, porque a igreja batista tem que levar para a salinha. Eles não gostam que manifeste na frente do povo. Tem até ar-condicionado para os capetas. Quando eu fui orar, aquele demônio veio para dar uma lapada na minha cara, irmão. Ali eu vi que eu ia me lascar. Mas pensa numa fúria que ele veio. Era um bicho violento. Mas eu estava 12 dias de jejum. Quando veio para bater na minha cara, ele parou bem na frente assim, irmão. E não conseguiu encostar em mim. E foi baixando a mão assim, e colocando a mão para trás, e falando, eu te odeio. Eu falei, graças a Deus que você me odeia. Eu também te odeio. E nós expulsamos o demônio daquela mulher. E aquela senhora nunca mais caiu endemoniada. Porque alguém decidiu pagar o preço. Alguém decidiu pagar o preço. Jesus jejuou para que esse jovem fosse liberto dessa possessão. Neemias jejuou para que os muros fossem reconstruídos. Alguém aqui precisa reconstruir algo. Os apóstolos, antes de ungirem os obreiros, os diáconos, eles entraram em um período de jejum e de oração. A Bíblia diz que quando eles foram separar Barnabé e Saulo para o trabalho missionário, eles jejuaram e oraram antes de consagrá-los. Em outras palavras, eles não tomavam nenhum posicionamento sem jejum, sem oração, sem buscar a presença gloriosa de Deus. O jejum vai te dar autoridade. O jejum vai te dar ousadia. O jejum vai fazer você ver coisa que ninguém vê. Você quer ver coisa que ninguém enxerga? Você quer ter ousadia de Deus e fome de Deus? Você quer fazer o que ninguém faz? Você quer viver o que ninguém vive? Você quer parar de ser aquele crente 6 horas? Quer? Quer parar de ser o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 jejua por mim, 6 intercede por mim. Você acha que é isso que Deus quer de você? Que é isso, apóstolo? Eu vim aqui na igreja hoje, pensei que o senhor ia me dar uma palavra light. Você acha que é isso que Deus quer para você? Você dependendo da oração dos outros como uma muleta a vida inteira. Você acha que é isso que é a vontade de Deus? Uma mulher guerreira igual você. Um homem valente igual você, que já passou por tudo que você já passou. Está na hora de você se levantar. Deixa eu falar uma coisa e eu termino. Aquilo que você não conseguiu com palavra, você vai conseguir com jejum e oração. Comece a dobrar o teu joelho. E consagra um jejum a Deus. Senhor, eu consagro esse jejum a Ti. De tantas horas. Ou de tantos dias. Abrindo mão disso, disso e disso. E quando terminar o seu horário, você consagra e entrega o jejum a Deus. Amém. Mas faça um jejum de verdade. Na época de Jesus, tinha celular? Sim ou não? Tinha televisão? Então jejum, gente. Apóstolo, eu quero fazer um detox tecnológico. Eu quero me afastar do celular por 7 dias, da televisão. Ok, isso é consagração, isso vai te ajudar. Mas não venha me dizer que jejum é tirar o celular. Tirar a televisão. Não, jejum é tirar o alimento. Tirar o alimento.
E quando você for fazer o jejum, não adianta você fazer o jejum e ficar correndo para um lado para o outro. Fazer o jejum e ficar xingando no trânsito, e ficar assistindo porcaria, e ficar ouvindo besteira. O jejum é um período de consagração. Posso, mas eu estou no trabalho. Ok. Mas enquanto você estiver de jejum, busque estar ouvindo uma palavra, lendo a Bíblia, se separando no máximo que você puder. Eu quero declarar que hoje uma chave vai virar na sua vida. Comece a enfrentar as lutas da sua vida com as armas espirituais. O diabo é comparado com a serpente. E nós, a igreja, somos as águias. Diga, eu sou uma águia. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos lutar as nossas guerras com as armas terrenas. Ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são eternas. Escuta o que eu vou te dizer. Se uma águia quiser lutar com uma serpente no chão, na terra, perde. Porque a serpente é sorrateira, é maldosa, é venenosa. Na terra, a serpente mata uma águia. Então, às vezes, você está lutando com coisas terrenas. E o diabo está jogando pesado com você, está jogando sujo. Mas isso vai mudar hoje. Sabe o que a águia faz? Ela agarra a serpente e leva para o céu. Lá no céu, meu amigo. Aí não tem para ninguém. Aí a serpente fica perdida. E a águia arrebenta com ela. Sabe o que Deus está dizendo para você? Pega esse demônio, essa situação, essa luta, seja o que for. Vai lá para o teu quarto de oração hoje. Fecha, coloca um louvor bonito. E diz, é hoje. Senhor, me mostra onde está essa serpente, que eu vou lá pegar ela. E pega ela e joga para os céus. E comece a pedir a intervenção dos céus. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Fique